Olá, eu sou o Danelo Rodrigues e você está ouvindo Tudo é Cultura, o programa aqui da Rádio UFT-FM que vai tentar dizer se realmente tudo é cultura em todos os âmbitos, mas principalmente na música regional. E para começar esse primeiro programa, hoje que a gente está estreando, eu estou aqui com o Menezes, ele que é meu amigo aí há alguns anos, um amigo que eu conheci na UFT. E eu trouxe um pouco do seu currículo aqui, você disse eu tô certo. Você é cantor? Sim. Compositor? Também. Ator? Também. Biólogo? Também. Jornalista? Estou me formando para isso. Perfeito. Mas você ainda quer falar um pouco sobre você? Não, eu acho que você resumiu bem. Acho que eu já tentei fazer um pouco de tudo nessa vida e eu me viro com o que eu posso, da forma como eu posso, dando sempre o meu melhor em tudo que eu me proponho a fazer. Então, basicamente, você resumiu bem. Então acertei, né? Acertou. Então te conheço o suficiente, né? Sim. Não, então tá certo. Então, Lucas, muito obrigado por ter aceitado esse convite de estar aqui, estreando o Tudo é Cultura comigo. Projeto já que eu venho realizando há um tempo e graças a Deus deu certo de estar. Eu agradeço pelo convite, fico muito lisonjeado, ser o primeiro convidado do seu programa. Fico muito feliz, muito obrigado pelo convite. De nada. Bom, então já que a gente vai estar aqui conversando sobre música, principalmente no âmbito regional, vou estar trazendo a galera bem regional mesmo daqui do estado. Quando que foi assim o seu primeiro contato com a música? Você lembra mais ou menos? Assim, você fala o meu contato profissional ou o meu contato? Contato, Geral. tipo contato imediato ali já de primeiro grau. Foi na igreja. Na igreja? Meus pais são religiosos e aí... Isso não vai atrapalhar não, né? Não. Meus pais são religiosos e aí eles sempre me incentivaram, eu e meus irmãos, a cantarem, tipo assim, participarem de tudo na igreja, na verdade, né? Tanto em questões de teatro, música, banda. Então, tipo assim, quando eu era criança, meus pais, eles sempre já me incentivavam nesse sentido de ensinar os hinozinhos para cantar nos cultos. Então, eu fui crescendo já com essa interação com a música. E aí, à medida em que eu fui crescendo, ficando adolescente, eu fui pegando outras referências de coisas que eu gostava, né, de ouvir e tudo mais, a partir de pessoas que me apresentavam novas coisas, além do gospel. E aí eu fui criando e construindo minha própria identidade musical a partir das coisas que eu ia ouvindo, né? Sim. E aí, em final de 2016 para 2017 foi quando eu acho que comecei minha carreira de forma profissional, assim, para dizer que tipo, agora eu sou um artista e eu vou começar a trabalhar com música. Sim. Que foi quando eu montei uma banda. Eu não, na verdade, meu primo propôs de montar uma banda, eu, ele e um outro primo meu. Era 3 Acordes. 3 Acordes. A gente fazia showzinho nos barzinhos de lá, em eventos locais, tipo aniversário, casamento, formatura. E aí, um pouco mais pra frente, a gente começou a tocar em festivais também. Tem um festival que até hoje acontece, inclusive, lá em Imperatriz, que é o Festival de Música de Imperatriz, que acontecia dentro da feira literária, inclusive. Sim. E a gente participou uma vez, em 2017 mesmo. A gente participou com a música autoral. Foi a primeira vez que a gente apresentou alguma coisa autoral. Então foi quando eu comecei a trabalhar o meu lado autoral também, de compor e tudo mais. Então acho que aí foi o meu passo inicial para começar as minhas próprias composições. Na verdade eu já tinha outras composições minhas, sem ser da banda, mas assim, para apresentar para um público e falar, tipo, essa música que a gente compôs para o mundo. Foi essa música que chamava Devaneio, e a gente fez com a 3 Acordes. A 3 Acordes durou ali um ano e meio, 2 anos, que foi o tempo que eu terminei minha faculdade, que eu fazia faculdade de Biologia, e aí eu terminei a faculdade e vim embora para Palmas, e foi quando eu comecei a seguir minha carreira solo. E aí, estamos aqui agora. Muito bom. E dessas, como é que eu digo, referências que você tem no mundo da música, assim, o que toca na sua playlist quando você vai ouvir músicas? Então, eu sou um cantor, tipo assim, acho que a minha musicalidade ela é bem brasileira mesmo, assim. Por mais que na minha adolescência eu tenha escutado algumas coisas, tipo Linkin Park, Evanescence, essas coisas, Slipknot, mas eu acho que o que eu realmente escuto e gosto e que eu tenho um momento de conexão são as brasileiras clássicas, tipo Tim Maia, Cazuza, Barão Vermelho. Então essas referências elas estão bem presentes assim no meu repertório e na minha identidade musical também. Então, nacionalmente falando, acho que essas são as 3 principais referências que eu tenho na música. Muito bacana. E desses festivais também que você disse que participou lá em Imperatriz,
da força desses festivais para poder dar visibilidade para a música regional e também para as composições de bandas, às vezes, que não tem muita visibilidade. Você acha que isso tem importância e você acha também que isso tem fortalecido o cenário da música, principalmente dos músicos independentes? Assim, eu acho que é muito importante, sim. Eu acho que, sem dúvidas, fomenta a cultura, né? Fomenta esse tipo de movimento cultural e artístico. Mas eu acho que esses eventos, eles ainda não têm a devida importância. Tipo assim, não têm a devida visibilidade, digamos assim. Deixa eu falar direito. Não tem a devida visibilidade que deveria ter, sabe? Por exemplo, o FMI, que é o Festival de Música de Imperatriz, ele era reproduzido num canal no YouTube, que é pequeno. Então, tipo assim, tinha um certo incentivo municipal, né, financeiro que eu digo, para poder montar a estrutura, mas assim, em questão de marketing, de visibilidade, de tudo mais, eu acho que ainda não tem essa força, sabe? Tipo assim, é importante para os artistas, obviamente, porque também você está tendo ali uma bagagem de palco e de público, de interação com o público, com as câmeras, porque era televisão, assim, estava sendo filmado, né? Isso. Gravado. Mas, assim, eu acho que não dá o engajamento que, de fato, esses artistas precisam, sabe? Hoje em dia é muito difícil, na verdade, ter esses eventos trazerem esse tipo de engajamento para o artista independente, porque eu acho que hoje o que realmente movimenta são as redes sociais. E, tipo assim, redes sociais da própria pessoa. Porque você tem que investir em turbinar as publicações e tudo mais. Isso envolve, às vezes, dinheiro, né? Porque hoje em dia o mundo gira basicamente em torno das redes sociais. Então, se você não movimenta suas redes sociais, você basicamente não é visto. Então, esses eventos, eles acabam ficando um pouco à margem desse tipo de movimentação, de mostrar esses artistas para o mundo, entendeu? Então, acho que é bem por aí. E que outros festivais, assim, você já participou? Na minha cidade eu participo, só que não era um festival de competição, era um festival de música mesmo assim. De apresentação. Que era o Rock em Praia, que tinha na temporada de praias da minha cidade. Que tinha várias bandas, eram bandas de fora, e na edição que a gente participou, a gente abriu o show. Então, foi bem no pôr do sol, então foi muito bonito, assim, a imagem estava muito bonita, a gente estava muito animado e empolgado, um pouco nervoso também, porque é a primeira vez. Porque, querendo ou não, tipo, na praia era um público muito grande, a gente nunca tinha tocado com um público tão grande quanto que a gente tocou nesse dia. Quando a gente tocou em Imperatriz, era um público mais restrito, era tipo um auditório, assim. Mas lá não, era um espaço aberto, uma praia, que, tipo, final de temporada, que vai todo mundo da cidade praticamente. Então foi muito grande, assim, para o momento que a gente estava, foi acho que um dos momentos mais emblemáticos, assim, para a banda. E por último, ano passado, em setembro do ano passado, eu participei do Festival de Música Popular de Paraíso, FEMUP. Esse já era competição, realmente. Eram 10 finalistas, a gente ficou entre os 10, eu e alguns amigos. Duda Ruas ficou entre os finalistas também, Banda Sopro, que é uma banda regional daqui também, Dorivan, inclusive Dorivan foi quem venceu. E eu fiquei entre os finalistas, então esse já foi também uma outra experiência, porque foi a primeira vez que eu me apresentei sozinho, tipo, artista solo, cantando uma música minha para um público, uma cidade que eu não conhecia, assim, e competindo. Então foram 2 dias de competição, inclusive. No primeiro dia, na verdade, a gente fez a mesma apresentação nos 2 dias. O primeiro dia teve a deliberação dos jurados, então a gente estava sendo julgado ali para ver quem seriam os 3 colocados, né? Primeiro, segundo, terceiro lugar, porque tinha premiação em dinheiro. E aí foi mais pesado esse dia, porque tem essa pressão de você estar sendo julgado, tinha uma banca assim na sua nota, frente, né? Exatamente. Só que nesse dia não estava sendo gravado o DVD, porque foi gravado o DVD desse festival. E aí eu tava bem nervoso, assim, mas deu tudo certo. Mas assim, é muito estranho você estar sendo avaliado, sabe? Tipo assim, você sobe no palco para ser avaliado, é uma experiência que te dá uma certa casca, assim, porque você fica pronto para muitas outras situações parecidas. Mas foi muito interessante. No segundo dia, não. Quando a gente chegou lá no Paraíso, já falaram, olha, hoje você pode ficar tranquilo, a gente só vai
gravar o DVD, não vai ter julgamento, as notas já foram deliberadas ontem. O então DVD não deixa de ser uma pressão também, né? Não deixa de ser, inclusive, e nesse dia eram muitas câmeras, assim, eram as câmeras grandonas e tal, e aí dá um negócio, assim, você fica meio, ih, rapaz, como é que eu faço aqui? Mas deu tudo certo, tipo, só que nesse dia foi mais tranquilo, tanto que muitos amigos meus nesse dia foram também, então eu já senti um apoio maior, então já estava mais confortável, ficava nervoso, eu olhava para eles, então eu já ficava um pouco mais tranquilo. E o público também estava muito, tipo assim, estava muito engajado ali no momento e interagindo com os cantores, os artistas que estavam se apresentando. Foi uma experiência muito legal, assim. Eu não fiquei em nenhuma das terceiras colocações, mas foi uma experiência muito boa também porque foi um festival que os 10 primeiros colocados, que foram os finalistas que foram se apresentar, eles já tinham direito à gravação do DVD, né? Então tinham um produto em vídeo. Sim. E a gravação da música para colocar nas plataformas de streaming, né? Então a gente ganhou, todo mundo, os 10 finalistas ganharam esse bônus, que além de participar e além da possibilidade de ganhar um prêmio em dinheiro, também já tinha o produto em vídeo e em música, né? Em áudio. Então foi uma experiência que para mim foi uma das melhores experiências do ano passado e tipo assim da minha carreira até o momento. Assim, eu ganhei um presente que foi a música Amor Criminoso, que inclusive muito boa. Muito boa? Modéstia à parte, muito boa. Eu gosto de Amor Criminoso, mas eu vou dizer que a minha preferida sua é Veja o Luar. Sério? Nossa, não sabia. Porque geralmente as pessoas falam que é Seu Lugar, né? Seu Lugar é disparado, assim. Mas também é porque Veja o Luar, ela não tem... como é que eu vou falar? Não é todo mundo que conhece. Tipo assim, é uma música que eu Só lancei... Só quem é realmente fã, assim, sabe? Eu nem lancei ela, tipo, eu botei no YouTube um vídeo muito caseiro, assim, uma coisa bem tipo assim, eu acho que a relação com a Seu Lugar é porque ela tem aquela cara de trilha de novela, sabe? Aí acaba que pega mais as pessoas. Cria uma identificação maior. Exato. Também, né? Acaba sendo, acho que a sua música mais pop. A Amor Criminoso também é bem pop, assim. Mas a Vejo Lá, meu xodózinho. Eu acho ela muito boa. Inclusive, eu tenho muita vontade de regravar ela em estúdio, assim. Ela merece. Porque é uma música que... Hoje em dia eu não me identifico muito com ela. Apesar de gostar e ter um apego muito grande. Mas é justamente por esse apego de ter sido a primeira música que eu compus, a primeira música que eu lancei, assim, tipo, na internet. Então eu tenho muito esse apego de querer gravar ela de uma forma, tipo, com qualidade e tudo mais, com arranjos mais bonitos e tudo mais. Então eu tenho essa vontade, sim. Não deixa essa vontade morrer, né? Que eu vou querer ouvir ela bonitinha. O problema é o investimento, né? Porque, cara, é muito difícil, assim, você bancar a sua própria carreira. Tem os editais, mas esses editais são muito burocráticos e acaba que limita muito a gente de fazer o que a gente quer. Por exemplo, assim, quando você pensa em um edital, você não vai fazer um projeto pensado naquilo que você idealizou inicialmente para aquele projeto. Você tem que colocar diversos aspectos para que ele se encaixe dentro da proposta do edital. Então, por exemplo, você tem que colocar questões de acessibilidade, você tem que colocar questões culturais, você tem que colocar questões de... Enfim, são vários fatores que você tem que incluir no seu projeto e acaba que no final ele perde aquela identidade que ele tinha quando você idealizou. Né, exatamente. O que você queria. Exatamente. Então é meio chato também. Mas, assim, eu tô tentando elaborar estratégias para poder ir me movimentando com minhas próprias pernas, assim, em direção a criar, tipo assim, produzir minhas músicas. Né? Então, se lançar sozinho tem sido, assim, uma dificuldade, digamos. Total. Pra quem é independente, principalmente, né? Total. Assim, no começo, quando eu lancei Seu Lugar, por exemplo, foi até mais fácil, assim, acho. Foi até mais fácil porque... Talvez porque eu ainda não tivesse critérios muito altos de produção. E também porque eu não conhecia, então, tipo assim, eu só pensei, eu preciso produzir essa música, mas eu não sei com quem. Aí eu fui procurando, até que eu achei o Jota. E, assim, ele cobrou super barato, quase um valor simbólico, tipo assim, comparando Jota foi quem produziu. Foi quem produziu Seu Lugar. Comparando com as pessoas que produzem, que eu pretendo produzir a partir desde que eu lancei a minha primeira música, foi um valor quase que simbólico, assim. Então foi mais fácil e também a forma como a gente produziu foi simples, assim, foi uma parada bem, bem orgânica. E só que aí, tipo assim, à medida em que você vai
produzindo e você vai identificando coisas que podem melhorar, você vai subindo o sarrafo, né? E aí você pensa, não, eu quero mais qualidade, né? Eu quero Tá arranjos ficando melhores. cada vez mais eu quero criterioso. E aí quando você vê, você precisa de profissionais que realmente atendam minimamente às suas expectativas. E isso não é barato. Mão de obra para produzir música é caro, porque você precisa tanto de produção, a grosso modo falando, quanto de uma direção musical. Porque às vezes você tem uma ideia que, tipo assim, aí você chega pro produtor e apresenta aquela ideia e, tipo assim, se você não tiver uma direção musical, uma pessoa que vai falar, não, a gente pode mudar isso aqui, pode fazer isso aqui e tal, e só fazer o que você quer, às vezes até foge das tuas expectativas, tipo assim, fica... Porque o que acontece? Por exemplo, o Fred, que foi quem produziu Amor Criminoso, que é meu produtor atualmente, quando eu mostrei Amor Criminoso pra ele, era outra música, tipo assim, já tinha toda aquela pegada, já tinha toda aquela linha melódica, a letra também era a mesma, mas o corpo da música, tipo assim, a forma que ela tomou no final das contas, tipo, supriu todas as minhas expectativas e foi além, entendeu? Então, tipo assim, essa é a importância de uma direção musical, porque às vezes só a sua ideia não deixa um produto, uma música tão... Como é que eu vou falar? Não é aceitável a palavra, ela não deixa tão... Você não fica tão satisfeito, entendeu? Tipo, não te contempla de uma forma integral. Tipo assim, quando eu vi o resultado de Amor Criminoso, eu falei, caraca, tipo, o tanto que essa música cresceu, sabe? Do que era pro que ela se tornou. Então, assim, não é só a produção, você precisa de direção musical. Então, tipo, vai entrando aspectos, vai entrando serviços que acabam deixando o trabalho muito caro. E aí, para você investir nisso, tem que ter muito planejamento, organização, ainda mais quando tipo, você não tem alguém para investir junto com você, você se banca sozinho, que é o meu caso, então eu trabalho, eu me banco sozinho. Então, para se organizar financeiramente, para produzir, por exemplo, um álbum, um EP que seja, sai muito caro. Então, precisa de muito planejamento para isso. Então não basta só ter uma boa ideia e... De jeito nenhum. Sim, porque as redes sociais às vezes nos dá uma ideia de que só vou compor ali a música, vou tocar, jogar na internet, vai explodir e já o foi resultado assim, vai ser eu bom. acho que já teve um tempo que foi assim. E hoje em dia às vezes pode acontecer, é muito por sorte, acaso, não sei. Mas não é só isso não, ainda mais que hoje em dia as pessoas elas querem uma experiência completa, elas querem ver e ouvir. Então, por exemplo, não adianta você só fazer uma música e jogar. Às vezes você precisa entregar algo visual também para que as pessoas tenham a experiência completa, porque isso prende as pessoas naquele produto que você está tentando vender. E, por exemplo, quando eu lancei Amor Criminoso, eu queria fazer um clipe. Tipo assim, eu tinha uma ideia de um clipe, mas eu pensei que, tipo assim, primeiro que hoje em dia não é algo tão consumido. Então é um produto que eu teria um investimento alto e que não teria o retorno disso. E aí eu fiz pílulas, eu fiz teasers, e aí eu fiz pra internet mesmo. E lancei, e tipo, deu muito certo, assim, porque gerou uma expectativa na galera, gerou um burburinho, as pessoas começaram a falar sobre, aí quando eu lancei as pessoas já estavam esperando, entendeu? Sim. Então foi preparando o público, tem né? que ir preparando o terreno. Mas tinha algo visual pra, tipo, as pessoas pelo menos já irem entendendo a mensagem que a música ia trazer. Então eu acho super importante, e por isso que não é só, tipo, eu vou só lançar uma música aqui e vai dar tudo certo. Não, tem que ter planejamento, tem que pensar no storytelling, tem que pensar na forma de divulgação, tem que pensar no pós. Assim, não é só lançar também, depois que lançar, como é que você vai trabalhar essa música, entendeu? Como é que você vai pro jornal, você vai pra rádio, você vai... Então, tipo, tem que pensar nisso tudo, tem que correr atrás pra ver se tipo assim, se mais pessoas ouvem, se espalha por mais lugares. E qual que é a história, assim, por trás do Amor Criminoso? Não sei se eu gosto muito de falar. É porque, tipo assim, eu acho que... Quem cometeu um crime com você, Lucas? Não, mas é porque a música ela é muito autoexplicativa, ela é uma grande metáfora, assim. Só que eu acredito muito também que a arte, ela não se explica, sabe? Porque quando você chega em mim e fala assim, você me mostra um vaso que você fez, assim, a sua obra de arte. Aí você fala, esse vaso aqui significa isso, 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 isso. Pronto, acabou. Você está me limitando a ter minha própria interpretação sobre aquilo. Você está me limitando, na verdade, a minha experiência com aquela arte, sabe? Então, por exemplo, se eu falo para você que a história da música é essa, quando você ouvir, você já vai pensar de acordo com o que eu te falei, e não com a tua própria experiência, entendeu?
Então, assim, eu acho legal. Primeiro que é uma música que, como eu falei, ela já é muito autoexplicativa, mas é muito legal quando a pessoa escuta e ela cria a própria história dela a partir do que ela ouviu, entendeu? Mas é meio que por aí, meio que esse o caminho da música. Mas é uma música, assim, sobre término, né? Sobre a gente se entender em uma outra relação e como a gente lida com isso e com as frustrações a partir disso. Acho que é mais ou menos a relação minha com o Vejo Lá, que mais ou menos acho que você compôs ela de uma forma, mas eu escutando eu tenho provavelmente algo totalmente diferente do que Sim. E eu nunca te falei sobre o que é eu essa. realmente não sei como que foi o contexto em que você compôs. Porque eu acho que as composições às vezes tem muito da carga do sentimento do artista, né? Sim. Mas a carga do sentimento que quem tá ouvindo é mais importante, é maior do que... Sim, é aquela coisa que eu falo sobre a identificação. Tipo, eu acho que quando você fala exatamente sobre o que é uma arte, uma forma de expressão artística, você cria essa barreira da identificação, porque a pessoa não vai se identificar em algo que aconteceu com ela. Ela vai pegar aquela tua história que você contou e vai relacionar ela àquela música, àquela obra de arte, sei lá, aquela dança. E aí, não, quando você só deixa que as pessoas tenham a própria interpretação, você pode gerar essa identificação orgânica, fazer com que as pessoas criem seu próprio olhar crítico sobre aquilo. Então, acho que funciona melhor na minha cabeça quando eu não explico muito sobre o que é a minha arte. Perfeito. Então, saindo um pouco agora das composições, do seu universo com a música, como é que é a sua relação de um compositor com um ator, às vezes? Como é que você consegue administrar, assim, essas suas várias faces, assim, de arte? Assim, na verdade, eu tenho um pouco de medo de falar que eu sou ator. Porque, assim, eu não fiz uma faculdade de teatro, por exemplo. O que aconteceu foi, inclusive a música me levou à atuação, porque quando eu entrei em contato com o Fred, que é o meu produtor, ele passou meu contato pro Pietro Lamonier, porque o Pietro estava querendo formar uma turma de jovens artistas, cantores, para poder aperfeiçoar a presença de palco. E trazer o teatro para isso, tipo assim, para a pessoa também descobrir o seu eu artístico. Então, assim, aí a partir disso a gente começou a fazer aulas de teatro na casa do Pietro. Era eu e mais 4 pessoas. Então tinha essa turma de 5 pessoas, o Pietro que dava essas aulas pra gente. E a partir disso o Pietro ele me indicou para um teste para fazer uma série que foi Fuga, a primeira série de ação do gênero de ação aqui do Tocantins. E a partir da série eu comecei a ser chamado para fazer várias outras coisas, tipo comerciais, propagandas, campanhas, e foi isso que foi me levando para atuação. Mas eu tenho um pouco de receio de falar, sou ator, e aí alguém quer falar assim, cadê Cadê? fez Prova. o curso? E aí, mas assim, eu atuo, mas eu não sei se eu posso dizer que eu sou propriamente ator. Mas a minha relação com a composição e a atuação é muito... Eu acho que melhorou muito, porque nas aulas de teatro a gente tinha muito essa coisa de descobrir o que a gente é como artista, quem a gente é, o que a gente quer passar, a mensagem que a gente quer transmitir para as pessoas, e descobrir como a gente reage, como o nosso corpo reage a tudo isso, entendeu? Então, por exemplo, quando eu vou compor uma música, eu já penso em cenas, eu já penso em como eu agiria se eu estivesse agindo, tipo assim, se eu estivesse passando por aquela situação naquele momento. Eu penso em como eu atuaria se eu fosse fazer um clipe a partir daquilo. Então, todas essas coisas elas vão agregando valor ao meu artístico, à minha identidade musical, à minha identidade artística. Então, tá tudo relacionado. Eu acho que uma coisa não tem como desassociar da outra, sabe? Então, é meio que por aí. Então, não tem como comprovar que você é ator só Não, por questões burocráticas, né? Exatamente. Não, mas eu acho que na arte às vezes tem muito disso, de você ser autodidata em algumas coisas. Um músico não necessariamente ele precisa ter um diploma ali para dizer que é músico. Não sei se na atuação dá pra gente fazer essa mesma comparação. Depois eu trago algum ator aqui, eu pergunto para ele. Vou estar conversando com mais algumas pessoas. Mas interessante. Mas eu gosto muito de atuar, inclusive. Quando eu fiz a série Fuga,
o meu personagem ele era uma pessoa totalmente diferente de mim e foi muito doido viver isso, porque a gente fez uma semana de preparação, porque os textos eles eram porque tipo assim, basicamente a série era uma série piloto, então não tinha muito tempo para desenvolver os personagens, mas a gente fez um trabalho de preparação para você entender cada fala de cada personagem, o que tinha por trás. Então a gente mergulhou bastante na vivência de cada personagem, nas intenções de cada fala. E aí quando a gente começasse a gravar, falasse ação, viesse uma coisa mais genuína. E aí, por exemplo, o Marcos, que era o meu personagem, era um cara violento, era um cara totalmente assim, visceral, ele não pensava muito nas coisas, só ia fazendo, e eu já sou muito racional. E foi muito doido, é uma série que tinha muito sangue, e eu tinha que, nossa, era muito doido. Então, e ele era bandidão, mexia com arma e facão e tudo mais, então assim, era totalmente diferente de mim, eu acho que me entrar nessa pele foi uma experiência muito massa, e que acho que eu quero viver essa experiência mais e mais vezes, porque acho que eu gostei do que eu fiz, assim, de estar vivenciando aquele momento e de estar dando vida a um personagem, é muito interessante. Agora, assim, uma pergunta que muita gente faz para fazer graça, igual eu vou fazer agora, mas tem gente que pergunta isso sério. Uhum. Você é músico ou também trabalha? Como assim? Você só é músico ou também trabalha? Eu sou músico e trabalho. E a música não seria também um trabalho? No momento, não. Não? No momento eu ainda não vejo como um trabalho, porque não tiro renda disso. Então ainda não virou uma obrigação. Então a partir do momento que talvez um dia se torne um trabalho para mim, sabe? Mas no momento é um objetivo. Tipo assim, no momento a música para mim é um objetivo que eu tenho, mas não é um trabalho ainda. Gostaria que fosse, inclusive. Eu queria muito trabalhar com música. Assim. Por mim eu só trabalhava com música, fazendo show, cantando as minhas músicas. Porque, por exemplo, quando eu toco na noite também, né? Só que eu faço cover. Quando você vai tocar em barzinhos, você vai tocar em quiosque, em eventos, você é quase parte da decoração ali. As pessoas não estão indo ali num barzinho para ouvir você cantar. Não estão ouvindo para ver o artista. Às vezes os teus amigos, às vezes sim, mas a maioria das pessoas que estão ali não. As pessoas vão ali para beber, para bater papo. Às vezes você como artista está atrapalhando as pessoas que estão no estabelecimento. Então tem muito disso, assim, de você ser basicamente um bônus ali naquele lugar, você ser parte da decoração e você não tá fazendo o que você de fato, no meu caso, que é cantar música autoral. Tipo assim, fazer show de música autoral, para as pessoas irem para ouvir a minha música. É muito diferente, então, tanto a recepção do público é diferente, quando as pessoas vão para te ouvir, você vê que as pessoas estão prestando atenção. E eu senti muito isso, por exemplo, quando a gente fez o Festival Pôr do Som, que as pessoas de fato foram para ouvir a gente. Então a atmosfera é completamente diferente do que você tocar num barzinho. Então eu queria muito, tipo assim, o meu objetivo de vida é de fato trabalhar com música, cantar as minhas músicas, para que as pessoas vão até os lugares para ouvir eu cantando e ouvir as músicas e as mensagens que eu tenho para passar a partir delas. Basicamente é isso, então no momento é um objetivo e não um trabalho. Já que você tocou no Pôr do Som, nesse assunto, quando é que vai sair a segunda edição? Então, a gente tem... porque assim, o Pôr do Som, ele foi um projeto que surgiu muito repentinamente. A gente conseguiu botar ele pra frente, acho que em 2 semanas. E quando você faz um projeto como esse, e que ele inicialmente, vamos dizer assim, superficialmente dá certo, porque assim, a gente enxerga que foi uma iniciativa que deu certo, você não quer mais fazer algo... Você quer fazer algo melhor. Você quer crescer aquilo, você quer sempre aumentando o sarrafo. Você quer que a experiência seja um pouco melhor, que as pessoas tenham uma visão diferente do que foi o primeiro, para não cair na mesmice. Então a gente até no começo do ano a gente tentou mobilizar para organizar uma segunda edição, inclusive a gente estava planejando fazer no carnaval, fazer um esquenta de carnaval. Mas aí pensando sobre essa ótica de tipo, a gente consegue fazer algo melhor e mais elaborado do que a gente fez na primeira vez? Não, então a gente vai esperar um tempo mais, vai se organizar melhor, vai planejar, estruturar melhor o festival para poder fazer uma coisa mais robusta e mais satisfatória para o público e para a gente também, porque quando a gente sobe no palco a gente também quer dar o melhor de si, a gente quer ter uma estrutura melhor, a gente quer oferecer uma sonoridade mais
limpa para as pessoas. Então, assim, tudo isso acaba que a gente coloca em pauta para pensar se a gente vai ou não fazer por enquanto. Então, por enquanto a gente tem o projeto ainda, a gente quer muito fazer, não tem uma data definida, mas a gente já está tentando organizar para fazer uma coisa mais legal para as próximas edições. Então a ideia não morreu, Não. Vocês estão ainda pensando nela. Não, inclusive, assim, se a gente conseguir colocar em prática tudo que a gente pensou, vai ser um festival muito, muito bacana, porque a gente vai envolver não só música, mas outras formas de expressões artísticas. Então, vai dar certo. A gente quer muito que dê certo. Eu também quero muito que dê certo. Quando me avisa, viu, com antecedência, pra gente poder colocar aqui no programa. Com certeza. Chamar o restante da galera também, que eu sei que participa junto contigo. Sim. Vai ser muito legal. A primeira edição foi muito boa. De ver ali o pessoal, principalmente relacionado... Porque eu fui mais por conta de você, né? Talvez um pouco ali a Duda, que tinha conhecido recentemente por conta de outros trabalhos. Mas de ver o pessoal quando você estava se apresentando e todo mundo ali, os amigos cantando as músicas, levantando a lanterna do celular, fazendo graça. Foi muito, muito legal. Foi muito massa mesmo, foi um momento muito emblemático. Eu gostei muito. É diferente demais quando as pessoas vão para te ouvir e quando as pessoas estão ali simplesmente para outras coisas, né? Sim. Eu particularmente, quando vai para local que tem música ao vivo, cover artística, aquela coisa toda, por mais que eu também seja músico e que tenha assim uma certa vontade às vezes de tipo, vou parar e vou tocar na noite, sabe? Só para ver como é que é. É uma coisa que eu não gosto muito de estar num lugar que tá tocando música ao vivo. Mas é porque eu enxergo muito, isso assim, não é culpa do artista, isso é muito... eu acho que faltam técnicos de som que organizem ambientes que dê para fazer isso. Porque, por exemplo, na maioria dos lugares que tem música ao vivo, se você prestar atenção, o som é muito estourado, você não consegue conversar com as outras pessoas que estão com você na mesa porque o som está muito alto. Em lugares que não é muito estratégico, então assim, eu acho que falta também das pessoas entenderem como fazer isso de uma forma que funcione para todo mundo, tanto para os artistas quanto para o público que está ali. Eu ainda acho que tem lugares aqui que eu acredito que entregam minimamente essa experiência, por exemplo, Dona Maria Beach, lá tem um lugar que, assim, lá tem um espaço que de fato você consegue aproveitar aquela experiência toda, como um todo, tipo, conversando com as pessoas que estão ali, ouvindo a música, sem que aquilo te incomode de alguma forma. Mas, assim, outros lugares, a maioria dos outros lugares realmente é um pouco complicado essa questão ainda, porque, de fato, cria um ruído e uma poluição sonora que acaba... Uma coisa, por exemplo, não vou falar nome, mas tem um estabelecimento que eu toco de vez em quando, que acho que justamente porque ser um ambiente fechado, e aí, quando o artista começa a cantar, as pessoas começam a aumentar o tom de voz. Quando você percebe, tá tipo assim, gritaria, o som da música, então acaba virando uma poluição sonora que tipo, ninguém aproveita ali aquele momento. Acaba virando uma grande salada, sabe? Eu, às vezes, quando o músico, eu vejo, nossa, o cara é muito bom, muito diferente da galera que geralmente toca na noite, ainda faço um esforço, assim, pra, tipo... Tá, mas geralmente é um ambiente que eu evito, infelizmente. Queria poder gostar assim, mas não sei, acho que eu sou muito cri-cri. Também talvez, às vezes, pelo estilo também da galera. O pessoal é mais por um estilo que não é muito o que eu costumo ouvir no meu cotidiano. Mas a gente falou muito da sua carreira, expectativas para o futuro em relação ao projeto Pôr do Som, mas algo que eu tenho... que eu vou estar perguntando para todo mundo, que é mais ou menos a proposta desse programa, que é discutir os diversos âmbitos da cultura, principalmente a cultura regional. Para você, o que é cultura? Cultura? Nossa, essa é uma pergunta muito difícil, muito ampla, assim, porque cultura ela pode ser entendida como muitas formas, né? Algumas pessoas acham que cultura é só arte. Arte é, assim, que cultura é reduzida a expressões artísticas e muitas vezes não é. Cultura é basicamente a forma que uma sociedade se comporta. A cultura, por exemplo, a cultura de Palmas de andar de busão, digamos assim, é uma cultura.
Cultura da forma como as pessoas se vestem é uma cultura. As expressões artísticas também são cultura. Então, acho que a forma como as pessoas se comportam, a sociedade se comporta, e como isso é perpetuado, especialmente quando essa coisa é perpetuada de gerações em gerações, eu acho que isso configura um ato de cultura, assim. Eu acho que é bem por aí. Tipo assim, eu acho que até, por exemplo, canções de niná. A canção de niná que a minha mãe, às vezes, vamos dizer assim, minha mãe criou uma musiquinha e essa musiquinha ela cantou para a filha dela, que depois cantou para a filha dela, depois dentro dessa família existe uma cultura, que é a cultura de cantar essa canção de niná para os filhos antes de dormir. Então, eu acho que o comportamento das pessoas e a forma, especialmente quando isso é perpetuado, isso configura um ato de cultura. Perfeito. Então dá para dizer que tudo é cultura? Tudo não. Tudo não? Não, acho que não. Eu acho que se a gente colocar como se cultura fosse tudo, a gente ia banalizar o que de fato é a cultura, sabe? Então, por exemplo, vamos supor, se eu falo para você que, não sei, sujar a Praça dos Girassóis é uma cultura? Talvez no contexto de que as pessoas daqui estejam sujando seja cultura, não que necessariamente a cultura nesse sentido seja uma cultura boa. Então vou reelaborar a minha pergunta agora para você, vou fazer o caminho oposto. Sim. Cultura é só aquilo que é positivo ou coisas negativas também podem ser enxergadas e entendidas como cultura? Tem algumas culturas que têm coisas bem negativas para a gente. Vamos saindo um pouco do âmbito cultural, artístico, por exemplo, no Oriente que se tem a cultura que o homem se casa com 7 mulheres, por exemplo. Pra gente isso é um pouco negativo, ou de que as mulheres lá não podem, por exemplo, votar e andar de carro. É da cultura deles, mas pra gente a gente vê como algo negativo e lá talvez as mulheres nem reclamem disso, porque é cultural. Entendi. Mas eu acho que é isso. Eu não acredito que tudo seja cultura, porque isso é superficializar o que é a cultura. Porque também eu acho que cultura, assim, eu acho que por mais simples que seja, ela é simbólica. Eu acho que e não são todas as coisas que são simbólicas. Tipo assim, não é toda a atitude das pessoas que é algo simbólico. Então acho que por isso nem tudo é cultura. Então eu acho que assim, é algo. Eu vou reformular a minha resposta, então. Eu acho que cultura pode ser entendido como comportamentos sociais, né, da sociedade que podem se perpetuar de gerações em gerações entre os povos e pessoas e que carregam um símbolo, uma simbologia por trás, algo que seja afetivo, algo que seja cultural, algo que seja social de uma comunidade. Então, eu acho que cultura, na minha definição, assim, seria isso. Perfeito, Lucas. Muito obrigado por essa entrevista. Eu agradeço, foi um prazer te receber aqui. Sempre que precisar. Chamo mesmo. Foi um prazer ter você aqui nesse primeiro programa, primeiro de muitos. Então até o final do ano aí, de repente você aparece aqui de novo. Boa sorte no seu programa, que tenha muito sucesso. Parabéns pela iniciativa. Parabéns por ter conseguido passar no edital. Você é um cara muito inteligente, muito eloquente. Eu acho que você tem tudo para dar muito certo nesse programa, viu? Perfeito. Parabéns. Boa sorte também na sua carreira, que você consiga fazer aí da música o seu trabalho. Com certeza. Eu também espero que sim. Perfeito. É isso. Tchau, gente. Obrigado. Então, para você que está ouvindo Tudo é Cultura, a gente fica por aqui. E lembre-se que nós estamos na UFT-FM toda quinta-feira às 22 horas da noite. Então a gente volta a se encontrar na semana que vem. Valeu, Lucas, de novo. Falou, meu querido. É nóis.